Beleza, pessoal. Eu acabei observando um errozinho aqui. Na realidade é 1960, 1970. Então, como eu disse no vídeo anterior, esse é o marco que divide a educação escolar indígena da educação escolar não indígena. Então, década de 60 e 70 do século passado, você tem o início dos debates. E quem é que inicia isso? Os poucos professores que até então estavam juntamente com as lideranças das comunidades indígenas. Você precisa entender que naquele momento nós não tínhamos um engajamento total das comunidades como nós temos hoje, era um embrionário. Então, quando você vai estudar história, você vai descobrir que eram poucos professores com poucas lideranças, e aí tinha algumas instituições como a Igreja Católica que ajudaram muito nesse processo. Década de 80 você tem a criação das organizações indígenas, e a criação das organizações indígenas, a pessoa jurídica que representa os índios, e essas organizações, no caso que foram criadas ainda na década de 80, elas foram muito importantes durante a década de 80, porque em 1988 você tem aí a promulgação da Constituição Federal. Então veja bem que a promulgação da Constituição Federal ela é importante para a luta dos índios, que ele já começa na década de 60, 70 e 80. Então são 30 anos de debate, 30 anos de organização, de movimento, e todo esse movimento ele vai culminar com a promulgação da Constituição Federal, que acontece em 1988. Por quê? Porque na Constituição Federal é aprovado 2 artigos que são essenciais para a luta das populações indígenas até aquele momento. O artigo 231, 232, eu creio que todos vocês conhecem, o artigo 231, por exemplo, ele diz assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições. E a garantia legal é essencial, por quê? Isso vai influenciar diretamente na escola, no currículo das escolas. Como eu disse a vocês, até esse momento de 88 aqui, a escola integracionista ela ainda era muito forte, porque o que nós tínhamos era apenas discussões. Você não tinha um corpo legal que dava sustentação à educação escolar indígena, que era discutida já desde a década de 60. Mas aqui, artigo 231, ele é essencial. Artigo 232, ele diz assim: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Então, muita gente diz que esse artigo 232, ele derruba aí a questão da tutela. Mas essa não é o nosso foco, é uma outra discussão. O que eu quero dizer para vocês é que a Constituição Federal, e depois, lá em 96, com a LDB, você vai ver que aí é que, digamos assim, você começa a dar os passos para a criação legal da educação escolar indígena, tá certo? Então, quando eu digo que o artigo 231, quando ele diz são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, língua, crenças e tradições, eu estou dizendo que o Estado está dizendo agora para os índios que não precisam mais eles serem integrados. Agora eles têm direito de serem o que são, falando suas línguas, seus costumes, suas religiosidades, e não precisam mais deixá-las para ser brasileiros. Antes, eles precisavam deixar de ser índios, deixar de falar a sua língua, deixar a sua religião, deixar os seus costumes para poder ser considerados brasileiros. Se tu vai olhar no Estatuto do Índio e outras leis, você tinha índios integrados, índios em vias de integração e índios isolados. E isso era o processo de integração. Mas aqui ele diz, não precisa mais vocês deixar de ser o que são para ser considerados brasileiros. São reconhecidos a vocês. E isso vai implicar na escola, isso vai dar uma força para aquilo que os índios estavam discutindo, reivindicando até então no que diz respeito à educação escolar. Beleza? Até o nosso próximo vídeo.